Olá! Hoje iremos apresentar os resultados do projeto ZebraFish como modelo para estudo dos efeitos da cafeína sobre a formação óssea endocondral. O projeto foi coordenado pela professora Natália de Mello Carino e foi financiado pelo edital 1 de 2017, sendo este o vídeo pitch de divulgação dos resultados. Esta foi a equipe envolvida na realização do projeto, que foi desenvolvido no Núcleo de Células-Tronco e Terapia Celular Animal da Escola de Veterinária da UFMG. Produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais e produtos químicos industriais estão sendo cada vez mais identificados nos ambientes aquáticos em todo o mundo e têm despertado cada vez mais preocupação com a preservação dos ecossistemas aquáticos, uma vez que são capazes de causar danos ao ecossistema até quando presentes em níveis residuais. A cafeína está entre os contaminantes emergentes mais encontrados em diferentes ambientes aquáticos naturais e tem sido considerada um indicador de contaminação antropogênica. Ela é um alcaloide presente no café, chá, refrigerantes e drinks, bem como em vários produtos farmacêuticos e de cuidados pessoais. A cafeína pode contaminar os ecossistemas de água doce e salgada por meio dos esgotos, pelo descarte inadequado de fármacos e do lixo hospitalar, dentre outros. O tratamento das águas residuais, embora seja eficiente até certo ponto para a remoção da cafeína, não é suficiente para impedir a sua veiculação pelos sistemas aquáticos devido à relativa estabilidade da cafeína em diferentes condições ambientais e ao seu consumo significativo e crescente. Os resultados das pesquisas disponíveis na literatura têm demonstrado que a cafeína que chega ao ambiente aquático pode influenciar o estado de saúde dos organismos, como, por exemplo, afetando a reprodução e a sobrevivência das espécies e, consequentemente, comprometendo a cadeia alimentar dos ecossistemas, promovendo atraso no desenvolvimento e na eclosão dos ovos de camarões, comprometendo a capacidade regenerativa de poliquetas, com a redução da formação de segmentos novos e inibindo o crescimento de algas marinhas. Foi comprovado também que, na presença da cafeína, os organismos aquáticos aumentam a sua atividade metabólica e reduzem as suas reservas energéticas, como o glicogênio, que são utilizados para combater o estresse oxidativo, a fim de prevenir lesões celulares. Além de estimular o estresse oxidativo, a cafeína pode desencadear a apoptose, comprovado pelo aumento da expressão de Bax e BCL2. Em mamíferos, nossa equipe tem estudado há vários anos os efeitos do consumo da cafeína pela mãe sobre os ossos da prole. Essas pesquisas têm demonstrado que a cafeína inibe o crescimento ósseo pós-natal e altera in vivo e in vitro a expressão de vários transcritos gênicos relacionados à osteogênese e à condrogênese. Mas, em mamíferos, os estudos da cafeína têm sido pouco estudados durante a embriogênese. Esses ratos, como a formação óssea endocondral intrauterina, os estudos que têm como objetivo avaliar os efeitos da cafeína sobre esse processo fornecem a droga para a mãe, para que por via transplacentária chegue ao feto. No entanto, a falta de controle sobre a quantidade de cafeína que chegará ao feto é a principal limitação para a utilização de mamíferos como modelo para estudo dos efeitos da cafeína ou de qualquer outra droga sobre a formação óssea endocondral. Nesse contexto, o ZebraFish é um modelo mais adequado ao estudo das alterações ósseas decorrentes de falhas no processo de formação óssea durante o desenvolvimento embrionário. O ZebraFish é amplamente utilizado como modelo para estudar a gênese de várias doenças humanas, dentre elas cardiovasculares, neuromusculares e ósseas, e é utilizado também como modelo para estudo das ações de vários fármacos, inclusive poluentes. Existem muitas questões que necessitam ser esclarecidas sobre a resposta genômica dos organismos aquáticos quando expostos à cafeína. Há, por exemplo, carência de estudos sobre o efeito da cafeína na expressão de genes que controlam a participação no desenvolvimento dos organismos aquáticos, dentre eles do desenvolvimento ósseo e cartilaginoso. Esse processo parece ser, pelo conhecimento dos autores, o primeiro estudo que avaliou os efeitos da cafeína sobre a expressão dos transcritos gênicos relacionados à osteogênese e condrogênese durante o desenvolvimento embrionário do zebrafish. Para este estudo, foram utilizados os embriões fornecidos pelo Laboratório de Terapêutica Veterinária da Escola de Veterinária da UFMG. Casais de zebrafish foram criados em sistemas de criação utilizando sistema de filtragem e recirculação de água. Os casais foram colocados nos tanques de reprodução durante a noite e os ovos fertilizados foram coletados na manhã seguinte.
Os ovos fertilizados foram coletados e separados aleatoriamente em 5 grupos experimentais. Grupo 1, controle sem cafeína. Grupo 2, com 0,25 milimolar de cafeína. O grupo 3, com 0,5 milimolar de cafeína. O grupo 4, com 1 milimolar de cafeína. E o grupo 5, com 2 milimolar de cafeína. As alterações morfológicas externas dos embriões de zebrafish em desenvolvimento após o tratamento com cafeína foram examinadas às 6, 12, 24, 30, 48, 54 e 72 horas após a fertilização, e as imagens foram capturadas com uma câmera digital. Os embriões com 72 horas após a fertilização foram submetidos à técnica de RT-PCR em tempo real para avaliação quantitativa da expressão de osteocalcina, osteopontina, RANKS2, BMP2, colágeno 2 e SOX9. Todos estes transcritos gênicos estão relacionados à osteogênese e à condrogênese. As medidas foram comparadas pelo teste T de Student. Em relação ao desenvolvimento embrionário, o grupo controle, ou seja, o grupo sem cafeína, apresentou o desenvolvimento dentro do esperado do que já foi descrito na literatura. No grupo tratado com 0,25 milimolar de cafeína, não houve diferença significativa no desenvolvimento embrionário quando comparado ao grupo controle. A formação e o desenvolvimento das estruturas corporais dos embriões seguiram a mesma dinâmica temporal observada no grupo controle. Os movimentos espontâneos das larvas também não foram afetados pela cafeína. Deformidades morfológicas nos embriões foram observadas no grupo cafeína 0,5 milimolar já com 12 horas após a fertilização, onde foi observado apenas a presença de saco vitelino, blastoderme e córium. Houve um atraso no início da divisão dos planos do embrião, diferente do observado nos grupos com 0,25 milimolar de cafeína. Porém, às 24 horas após a fertilização e 30 horas após a fertilização, houve o aparecimento de placoide óptico, cavidade pericárdica, somitos, notocorda e placóide olfatório. Às 48 horas após a fertilização e 54 horas após a fertilização, os embriões iniciaram o processo de melanização. O placóide óptico deu origem aos olhos e o coração já foi observado. Alguns embriões começaram a eclodir e alguns animais exibiram curvatura axial significativa da cauda, demonstrada pela seta vermelha. Às 72 horas após a fertilização, todos os animais eclodiram. Os embriões sem deformações estavam ativos na posição de natação e com movimentação espontânea. No entanto, as larvas com curvatura axial da cauda permaneceram na posição lateral com menos movimento. No grupo 1 milimolar de cafeína, as malformações morfológicas externas foram mais evidentes. O desenvolvimento embrionário foi semelhante ao observado nos animais tratados com 0,5 milimolar até 48 horas após a fertilização. Aos 54 horas após a fertilização, os animais não iniciaram a eclosão e foi possível observar significativa curvatura axial da cauda, edema pericárdico e má formação do saco vitelino. Às 72 horas após a fertilização, essas malformações foram observadas em todos os animais, ou seja, nos animais que eclodiram e nos que não eclodiram. No grupo 2 milimolar de cafeína, as malformações morfológicas externas foram mais evidentes. O desenvolvimento embrionário foi semelhante ao observado nos animais tratados com 1 milimolar. Curvatura axial significativa da cauda, edema pericárdico e malformações do saco vitelino. Foram visualizadas já às 48 horas após a fertilização. Aos 72 horas após a fertilização, nenhum animal eclodiu. Especificamente, com 72 horas após a fertilização, foram observados, no grupo controle e grupo 0,25 milimolar de cafeína, eclosão de todos os embriões e ausência de deformações. No grupo 0,5 milimolar de cafeína, eclosão de todos os embriões e presença de deformações de coluna. No grupo 1 milimolar de cafeína, eclosão parcial dos embriões e presença de deformações de coluna e edema de pericárdio e no saco vitelino. E no grupo 2 milimolar de cafeína, ausência de eclosão dos embriões e presença de deformações de coluna, edema de pericárdio e saco vitelino.
Em relação à expressão dos transcritos gênicos envolvidos na osteogênese e na condrogênese, observou-se que todos os grupos tratados com cafeína apresentaram menos expressão de BMP2 e RANKS2 quando comparado ao grupo controle. As concentrações de cafeína de 0,25 milimolar, 0,5 milimolar e de 1 milimolar promoveram redução na expressão de colágeno 2 quando comparado ao grupo controle, enquanto que as concentrações de 0,5 milimolar e de 1 milimolar promoveram aumento da expressão de osteocalcina em comparação ao grupo controle. Como conclusão, a cafeína altera a expressão de transcritos gênicos relacionados à osteogênese e condrogênese em embriões de zebrafish, mesmo em embriões sem alterações morfológicas visíveis. Gostaríamos de agradecer à Escola de Veterinária da UFMG, à FAPEMIG, ao Núcleo de Células-Tronco e Terapia Celular Animal e à Escola, Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada!